Boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, na cidade de Petrópolis. E a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis é um núcleo Jesus Gonçalves, na região serrana. E hoje nós temos o prazer de receber o nosso irmão Roberto Michalski. Eu acredito que tenha falado o nome dele correto, né? Michalski. Então, o nosso irmão Roberto é trabalhador da Casa Espírita Irmã Joana, em Vargem Pequena, aí no Rio de Janeiro. E o nosso companheiro vai conversar conosco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, porque todas as quintas-feiras nós estudamos o Evangelho, essa publicação de Allan Kardec. E nós estamos estudando, vamos iniciar hoje o capítulo 17, que tem por título Sede Perfeitos, itens 1 e 2, caracteres da perfeição. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra, nós vamos fazer a nossa leitura do preparo e a prece. O nosso preparo é do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torre Pastorino. E a nossa lição de hoje é a lição 16, que tem o seguinte teor: você jamais está abandonado. Absolutamente. O Pai não abandona ninguém. Ele veste de plumas multicoloridas as pequeninas aves, enfeita de beleza e perfume as flores, e não deixa morrer de fome nem os insetos, nem os pequeninos vermes. Esteja certo, não cai um fio de cabelo de sua cabeça sem que ele o permita. Confie no Pai, você jamais está abandonado. Então, nesse momento, vamos erguer o nosso pensamento ao alto, agradecendo ao Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso guia, a Francisco de Assis, o Irmão Amor, e a toda essa pleiade de espíritos, amigos, nossos orientadores, que estão sempre prontos a nos auxiliar, a nos consolar, a nos trazer as diretrizes necessárias para que nós possamos caminhar com mais firmeza, tendo a certeza de que nenhum de nós ficará desamparado. Obrigado, Senhor, por todas essas bênçãos que se derramam sobre nós. E te pedimos nesse momento, Pai, que por acréscimo de misericórdia, ampare, console e sustente todos aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, que se encontram com algum desequilíbrio físico e espiritual, estejam eles encarnados ou desencarnados. E assim, envolvidos por essa misericórdia, por esse amor que se derrama sobre todos nós, te pedimos também, ó Pai, a proteção para o nosso irmão Roberto, que nesta noite aceitou o nosso convite para trazer as suas reflexões a respeito desse evangelho abençoado. Protege o Senhor e o conforte em todos os momentos de sua vida, assim como também ao seu lar e à sua família. E te pedimos nesse momento, Senhor, e ao Mestre Jesus, a permissão para iniciarmos a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. E, meus amigos, chegou a nossa hora de iniciarmos o nosso estudo. Então, vou repetir mais uma vez. Vamos estudar hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeito, caracteres da perfeição. Roberto, eu passo a palavra para você. Como eu lhe disse, você tem até 8h35 para fazer as suas reflexões. Que Deus te abençoe e te inspire. Tá bom. Muito obrigado. Um abraço para todos aí da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Nós vamos fazer hoje algumas reflexões sobre esse tema do Evangelho, que é extremamente importante, como todos os temas, onde Jesus nos incita a uma mudança de comportamento, uma mudança que começa na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Quando Jesus fala sede perfeitos no Sermão da Montanha,
ele está falando de uma perfeição relativa, porque perfeição total como Deus, nós nunca chegaremos a esse estágio, até porque nós nem compreendemos o que seja Deus, né? Sabemos que é uma inteligência suprema, como disseram os espíritos. Deus não é uma pessoa. E, da mesma maneira que nós temos dificuldade de compreender Deus na sua totalidade, eu creio que nós temos dificuldade em compreender quem nós somos, seres espirituais com potencial de crescimento, de elevação, que para nós talvez ainda seja fora da nossa mente, né? Inimaginável para nós o ponto que nós podemos chegar. Mas a verdade é que nós ainda estamos muito distantes de uma condição de um espírito puro como Jesus, que para nós é modelo de perfeição, né? Então, esse ser de perfeitos, se nós mirarmos em Jesus, nós teremos um bom parâmetro de medida, né? Da nossa condição. E, meu Deus, E Jesus veio falar de amor, veio falar dessa perfeição, mas ele exemplificou isso, né? Então, tudo com relação a Jesus, nós consideramos o exemplo que ele deixou. E na nossa vida, esse tem sido, eu creio, o nosso problema, né? Nós, espíritas, temos até que tomar muito cuidado nos estudos, para nós não virarmos teóricos, né? Nós temos que colocar em prática aquilo que nós estudamos, porque é assim que a gente vai crescer. E não adianta, é a vida que vai criar as condições para que nós sejamos testados, sempre nesse intuito de progredirmos. E, por falar em progresso, eu sempre, quando tenho oportunidade em algum tema para falar da lei de progresso, que eu considero importantíssima, e essa lei de progresso está totalmente ligada a esse tema do ser de perfeitos, a beleza que é a nossa vida, se nós pensarmos como seres espirituais, né? Então, recapitulando, nós sabemos que vivemos de um mundo primitivo, várias encarnações, estamos aqui hoje já com um nível mental bem diferente daquele homem das cavernas, que um dia nós fomos, e estamos olhando para frente, né? Tomando Jesus como referência, e eu não diria pensando tanto na vida espiritual, porque quem não é espírita pensa que o espírita curte a morte, só a vida espiritual. Nós temos que curtir a vida, o que vale na nossa vida é o momento que nós estamos vivendo. Então, a vida do espírito é uma só. O que muda são os corpos, diversos corpos que nós habitamos. Então, no momento, nós estamos habitando esses corpos, mas vivendo uma vida contínua, onde o progresso se fez até agora, e estamos no momento do planeta passando por uma nova fase para a regeneração, que é pouco a pouco que isso acontece, um degradê. Nós certamente vamos reencarnar, se Deus quiser, num mundo melhor. O momento que nós vivemos é muito grave, né? Um momento de separação espiritual, um momento em que os dois planos se tocam praticamente e sofremos a influência de espíritos que ainda estão muito revoltados, e o momento do planeta é esse. Então, se estamos num planeta de provas, a grande prova no momento talvez seja resistir a essas investidas, a esse processo de quase uma obsessão coletiva, onde as pessoas sentem, às vezes, vibrações mais densas, mais pesadas, muita gente em depressão, muita gente vivendo uma situação que não consegue identificar de onde vem. Então, é um momento de muita busca do equilíbrio mental, emocional, e nada melhor do que o estudo, nada melhor do que o trabalho no bem, para a gente manter um equilíbrio e para superarmos esse momento de tanta turbulência, que se dá, às vezes, dentro de nós, né? Quando nós não vigiamos e não oramos, de repente nos pegamos numa situação
de uma tristeza ou de uma dor não identificada. Então, todos nós estamos sendo desafiados, vamos dizer assim, a fazermos emergir de nós esse homem de bem, esse espírito mais equilibrado, mais vivenciando o amor. Então, eu vou ler aqui um pedacinho, eu vou lendo e vou comentando, já que são 2 itens e é curtinho. Então, do capítulo 17, Sede Perfeitos, Caracteres da Perfeição. Jesus disse assim, está no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, aqui Jesus nos convida a uma atitude que é bem íntima, é no nosso interior. Nós nos esforçarmos para sermos perfeitos, homens de bem, isso requer vontade, primeira coisa, porque nesse contato com as decepções, com outras pessoas que às vezes estão num momento infeliz e que ou nos agridem ou cometem injúrias, nós precisamos ter aquela característica de um homem de bem e de um espírito que está em busca da perfeição, que é a indulgência, o primeiro ponto, sermos indulgentes. Nenhum de nós é perfeito, nem sempre falamos coisas agradáveis. Então, quando alguém age cometendo um erro, um equívoco, que a gente identifica como sendo um equívoco, principalmente no lado moral, de um comportamento equivocado, nós temos que entender que esse irmão nosso está num momento infeliz, que nós, de vez em quando, podemos estar em momentos assim também. E aceitar isso, aceitar as pessoas como elas são, até com as suas imperfeições. Isso é indulgência. E quando esse equívoco, esse erro, que pode até não ter nada a ver conosco, mas quando esse equívoco de um irmão se volta contra nós, aí nós temos que dar um outro passo e perdoar. Então, a indulgência, a aceitação do outro e o perdão são características e necessidades de que nós temos de luta interior para construir esse homem de bem, desenvolvendo essas 2 virtudes, da indulgência e do perdão. E quando nós estamos numa situação em que alguém está num momento difícil ou um momento infeliz, cometendo esse erro, ou esse erro se voltando contra nós, quando nós somos indulgentes, nós estamos sendo caridosos. E quando nós perdoamos, estamos sendo caridosos. Então, sempre a gente vai esbarrar com essa palavra no fundo de tudo que nós analisarmos, caridade. É um sentimento de amor, mas algo ativo, algo que não se restringe a eu sentir amor por alguém na maneira como as pessoas entendem, mas é resistir, às vezes, à investida de outra pessoa nesses momentos infelizes também. Então, o perdão, a gente comenta muito sobre isso na doutrina espírita, né? Que nos dá essa visão do mundo espiritual também. Quando carregamos um inimigo, por outro lado, se nós não perdoarmos, esse elo, essa corrente não se quebra. E esse elo é mental. Então, nós temos na literatura espírita muitos exemplos de espíritos que passam para a vida espiritual, depois um deles reencarna, e são inimigos e processos obsessivos muito sérios que acontecem justamente pela falta do perdão. Então, indulgência, perdão, são uma necessidade para a nossa evolução. E quando Jesus fala que nós devemos amar os inimigos, ele então eleva esse perdão daquele para aquele que fez mal à condição de um amor tal em que você dá passos largos para essa perfeição. Ele coloca
o amor ao inimigo, o amor àquele que tem uma atitude equivocada com relação a você, como no nosso nível evolutivo, o nível máximo do amor, né? E esse inimigo, às vezes, está dentro de casa, né? Porque a gente pensa as piores coisas com relação ao inimigo. Às vezes, é um colega de trabalho, inimigo no sentido daquele que agride você em alguma situação, aquele que, num momento infeliz, se volta contra você. Esse seria o inimigo. E, às vezes, isso acontece entre marido e mulher. Por instantes, um vira inimigo do outro. E se não houver indulgência, se não houver perdão, né, a coisa pode ficar mais séria. Então, no item 2 aqui. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque indica a prática de todas as outras virtudes. Então, aqui, além de amar o inimigo, aquele que tem um ato infeliz contra você, trabalhar por esse inimigo, orar por esse inimigo, ajudá-lo num momento em que isso seja possível, isso também seria uma atitude de amor que denota a caridade e a compreensão da imperfeição do outro. No Pai Nosso, existe aquela sentença: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus nos dá um checkmate aí, né? Eu peço perdão, assim como eu já perdoei. Então, se nós queremos o perdão, porque nós vamos errar também. Sempre quando a gente estuda ou lê essas sentenças, pensamos sempre do perdão que nós temos que dar ao outro e da nossa indulgência. Mas quantas vezes já não tiveram que nos perdoar? Quantas vezes já não tiveram que ser indulgentes conosco? E será que isso ainda não se repete? É lógico que existem vários níveis equívocos, aqueles que a gente pode passar a mão por cima, aqueles que são mais sérios, que deixam consequências graves, mas seja qual for, nós temos que ter um sentimento íntimo de que alguém está a caminho como nós, e, de repente, nós podemos estar menos avançados ou mais avançados do que esse irmão. Os espíritos superiores, quando vêm até nós nas casas espíritas, nos tratamentos, nas reuniões, eles têm esse sentimento, porque, falando de perfeição relativa, relativamente a um doutor Bezerra, a um Francisco de Assis, nós somos muito imperfeitos. Então, o que para nós, às vezes, não é imperfeição, no sentimento do espírito superior, é. E nós cometemos muitos erros, muitos equívocos, até porque esses equívocos, esses erros, não estão apenas nos atos exteriores, mas estão naquilo que nós pensamos e sentimos. E nem sempre nós exteriorizamos aquilo que nós pensamos e o que nós sentimos. E se isso acontecesse, ficaríamos talvez muito envergonhados em determinadas situações. Mas o espírito, conforme ele progride, ele é sinal de progresso, ele não exteriorizar essa imperfeição que ele traz. Um sentimento de ciúme, um desejo de vingança, né? Uma crítica, talvez não muito justa, uma visão que a gente tenha sobre alguém, nós nos calamos, o sentimento fica. Então, pelo menos, trabalhar para não exteriorizar isso já é um sinal de progresso.
porque muitas vezes nós exteriorizamos e com as palavras nós ferimos. Mas o que Jesus pede de nós é mais do que isso. É nós não pensarmos no mal, é nós termos realmente um sentimento de indulgência com relação à imperfeição do outro, da mesma maneira como nós, ou a maioria de nós tem, com relação a uma criança. Se uma criança dá um chute na nossa perna, nós não vamos ter ódio dessa criança, né? Se essa criança nos agride, nós vamos compreender o estágio daquela criança. Então, na visão dos espíritos superiores, nós somos assim, como se fôssemos crianças espirituais. Então, as nossas agressões, não só às vezes verbais, mas mentais, já que muitas vezes eles acessam nossos pensamentos, até em reuniões de tratamento, eles nos perdoam, eles entendem o estágio que nós estamos, em que nós ainda não conseguimos controlar nossos pensamentos, nossos sentimentos. Então, quando Jesus fala em amar o inimigo, é perdoar o inimigo, mas no íntimo. Intimamente, realmente não ter nenhum sentimento de rancor, desejo de vingança. Compreender que aquele irmão está equivocado, porque o erro, o egoísmo, as imperfeições são inerentes a espíritos imperfeitos. O mal, o ódio, é uma doença, na visão espiritual, é uma doença de espíritos que ainda não controlam seus sentimentos, suas emoções. Então, nós estamos muito no estágio, assim, de domar essas tendências internas, né? De exasperação, de julgamentos, de ciúme, de inveja, de egoísmo. Então, a nossa luta interna é essa, e eles entendem isso. Conforme nós evoluirmos, por dentro, nós vamos estar digerindo essas situações e nós vamos chegar ao ponto que sequer nós pensamos no mal. Então, voltando à questão da perfeição relativa, Jesus na cruz, ele olhava para aqueles soldados ali que pregaram na cruz e ele pensava o quê? Julgava os soldados? Não, ele via como crianças espirituais, né? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem que eu sou governador espiritual do planeta, que eu estou aqui por eles, que eu sabia tudo o que eles iam fazer, que, de certa forma, isso era necessário até Judas, né, fazer o que fez. Tudo isso fazia parte de um processo que eu sabia que ia terminar com a minha presença na cruz, e que isso, de alguma maneira, vai trazer ensinamentos para eles. Por isso eu venho. Então, nenhum sentimento negativo com relação àqueles seres que estavam ali, porque, afinal de contas, ele veio para a Terra e para aquela situação por eles, ou seja, por nós, né? Porque nós não sabemos onde estávamos naquele tempo ali. A Terra, no tempo de Jesus, tinha 300 milhões de seres encarnados. Então, obviamente, que não era possível todo mundo estar encarnado ali. Onde é que nós estávamos? Eu não sei. Mas não éramos já um João Batista, um Francisco de Assis, né? Nós estávamos bem distantes. Passaram-se 2000 anos e nós ainda estamos aqui fazendo esse acordo com Jesus e agora sim, agora nós assumo o compromisso de seguir seus ensinamentos. Já é um bom sinal, né? Então, essa busca da perfeição vai nos levar a uma condição de espíritos mais felizes, porque espírito mais evoluído é espírito feliz. Eu não consigo ver o Dr. Bezerra carrancudo, eu não consigo ver um Francisco de Assis carrancudo, um Jesus de cara fechada, um espíritos felizes. Quanto mais evoluído o espírito, mais feliz ele é, mais alegre. Eu imagino Jesus brincando com as crianças, jogando bola com as crianças. Eu imagino o Dr. Bezerra assim, Kardec era assim. Mas sempre que nós temos acesso à imagem desses espíritos, são em momentos em que eles estão falando de coisas sérias. Então, obviamente, não vão brincar, não vão externar aquilo que eles trazem dentro deles, mas certamente são espíritos alegres e felizes. A evolução é inerente à felicidade. E só há um determinismo para nós, para o espírito, que nós seremos
plenamente felizes, né? Esse é o determinismo que existe para nós. Então, seguindo aqui esse item 2, para ser bem fiel aqui ao texto, eu estou fazendo uma leitura, comentários, né? Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á a nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade. Porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação, ou seja, a negação da caridade. E isso porque tudo que sobrecita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são, aí ele vai nomear aqui os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Essa abnegação e devotamento aparece numa mensagem do Espírito da Verdade, no capítulo 6. Abnegação e devotamento como sendo os deveres da criatura. E na pergunta conhecida do Livro dos Espíritos, como Jesus entendia a caridade, benevolência, indulgência e perdão. Então, são essas as características do homem de bem, aquilo que a gente tem que desenvolver intimamente. Não apenas deixar de exteriorizar uma cólera, um sentimento negativo. O nosso trabalho é não apenas não exteriorizar, o nosso trabalho é de realmente não guardar nada de negativo. E para nós é como nós dizemos, mas isso é difícil. É por isso que a gente tem que trabalhar, né? E a vida vai nos colocar em frente de situações em que nós vamos exercitar isso, vamos ser colocados à prova, né? E, para ficar bem claro, essa prova não é apenas a gente não exteriorizar uma violência, por exemplo, é não ter um pensamento violento, que, do ponto de vista espiritual, um pensamento negativo é violento, de egoísmo, de vaidade, de inveja. Talvez a gente não veja assim, porque é só um pensamento, né? Mas, na vida espiritual, o pensamento é tudo. E os Espíritos se revelam, a nossa mente é um livro aberto. Então, e os nossos sentimentos, né, que têm íntima relação com os pensamentos. Então, nós temos que desenvolver esse bom sentimento, esse sentimento de amor ao próximo e a nós mesmos, no sentido de que todo pensamento negativo, mesmo que não se exteriorize, ele tem uma repercussão vibratória no nosso corpo espiritual. Então, eu posso ter um pensamento de ódio com relação a uma pessoa e não exteriorizo, não coloco isso para fora. Estou rindo até para a pessoa, mas intimamente eu estou me prejudicando por esse sentimento de ódio? Sim. Então, isso vale para todo sentimento negativo. Tudo com relação ao sentimento e o pensamento repercute vibracionalmente no corpo espiritual. Então, além de não exteriorizar, nós temos que internalizar esse amor, esse sentimento de amor. E vamos chegar àquele ponto, né, de que realmente nada nos atinge. Ainda estamos a caminho. Mas trabalhar isso é o que a gente precisa fazer. Kardec chamou de domar as más tendências. Você é uma luta íntima para você policiar esses sentimentos. É o que Santo Agostinho também falava na pergunta, naquela famosa pergunta, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Você deve, o tempo todo, estar se policiando. Ele perguntava para ele mesmo, que é o que eu fiz? Que bem que eu deixei de fazer? Ou que sentimento ruim eu tive para trabalhar isso, né? Porque essa questão de trabalhar intimamente é fundamental nesse crescimento. Então, para terminar aqui, não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, de onde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, do que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai celestial. Então, quanto mais a extensão, quanto maior for
aquele fator externo que se volta contra você, ou quanto maior for o seu sentimento de negativo sobre algo que te aflige, o esforço que você faz para superar isso vai ser coroado de êxito conforme você consiga realmente superar essa dor interna, esse sentimento ruim ou mal com relação ao outro. Então, esse trabalho íntimo, esse esforço, é a famosa reforma íntima. A gente sempre também cai nesse ponto, né? Onde o amor, nesse sentido, no amor no sentido evangélico, o coroamento das virtudes, do perdão, da indulgência, da paciência. Aliás, não falamos da paciência, né? Quem é que não perde a paciência aí? No trânsito, não precisa ser uma grande ofensa do inimigo, às vezes do trânsito, né? Eu conheço uma pessoa que, às vezes, no trânsito, tem que fazer muita força para domar as suas más tendências. Porque o trânsito, às vezes, aqui, ainda mais no Rio de Janeiro, né, é danado. Então, o tempo todo a gente está exercitando essa condição, né? E isso é caridade. Aí a gente também, no fundo, sempre esbarra nessa palavra, né, na caridade. Na evolução, naquele conhecimento que a gente traz, porque a doutrina espírita é maravilhosa com relação a isso, né, de dar uma visão de onde nós vamos chegar, né? Pelo menos, numa parte do caminho, a gente consegue ter essa visão, porque eu costumo dizer assim, o projeto de Deus para nós é tão bonito, tão amplo, que nós ainda não temos condições de aquilatar essa magnitude, né, desse projeto para os seus filhos. Porque quem é Jesus de verdade? Quem é que consegue conceber a vida de um espírito puro? A gente sabe, aprende, né, dos mundos primitivos, prova, expiação, regeneração, ditosos e os celestes. Mas o que seria um mundo celeste? Né? Não é um lugar. Um espírito como Jesus não fica preso a um lugar. É um espírito que se desloca, é um espírito que tem um planeta nas suas mãos. Imaginem atingir uma condição dessa, né? Uma condição do espírito puro. A gente não consegue conceber o que seja isso. O nível de conhecimento e esse nível também mental de amor, a gente não tem muita referência com relação a isso, a gente não consegue chegar lá onde Jesus está. Mas ele fica nos chamando. Então, ele é o nosso modelo e guia nesse sentido, né? Nós sabemos que estamos num bom caminho, se formos seguir o que ele nos ensina. E nós temos na literatura espírita Dr. Bezerra, Dona Ivone e tantas obras aí, eu gosto muito do Leon Denis, nos falando sobre essa necessidade, né, de transformação íntima, pelo amor, pelo perdão, e talvez a gente não consiga ainda entender a grandiosidade das informações que nós temos, porque a doutrina espírita veio até nós, né, há relativamente pouco tempo em relação a tudo que nós temos por aí. Então, para atingir essa condição íntima que Jesus fala do reino dos céus, de onde ele veio, porque é muito interessante, né? No diálogo com Nicodemos, Jesus fala que ele desceu do céu, né? Ninguém foi ao céu a não ser o Filho do Homem, aquele que desceu do céu. Dessa condição de pureza absoluta, de pleno amor, onde ele está integrado completamente aos espíritos do mesmo porte dele, os espíritos crísticos, puros, superiores, que Emmanuel cita lá na obra Caminho da Luz, né? Existe uma comunidade de espíritos puros, da qual Jesus é um dos membros, e é esse Jesus que se materializou para nós aqui, para nos trazer esse conjunto de informações novas que, para a época, eram muito avançadas. Eu creio que ainda seja muito avançado para grande parte das pessoas, que ainda ficam buscando assim, uma salvação fácil, algo que venha de fora, milagres, quando, na verdade, o grande trabalho, aquilo que Jesus quer de nós, e que nós temos noção de que precisamos,
esse trabalho íntimo, interior, que começa como? Você se conhecendo, né? É a pergunta lá, 919, do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, né? Conhece-te a ti mesmo. E como ele fazia isso? De novo, revivia os acontecimentos do dia e aquilo que ele tinha feito de bom ou de mal, mas, repito, certamente Santo Agostinho analisava os pensamentos dele também, os sentimentos íntimos, e não aquilo que apenas que ele exteriorizava, né? Então, esse eu acho que é o nosso grande desafio, né? Domarmos as nossas más tendências e esse esforço constante para domar os pensamentos. E nesses momentos de transição, onde nós sabemos que a espiritualidade está mergulhando nesses umbrais e retirando esses espíritos, essas organizações, principalmente naqueles umbrais mais pesados, e esses espíritos reagem, vêm assim, em cima de nós, vão em cima das casas espíritas, vão em cima dos espíritas. Muitos de nós sucumbimos a essa situação de um ataque, porque começam a acontecer conflitos dentro das casas, conflitos entre as pessoas, rancores, e isso tem tudo a ver com o que nós estamos lendo aqui. Então, o próprio espírita, dentro da casa espírita, às vezes sente muita dificuldade, né, de perdoar o inimigo, entre aspas, é aquele que tem uma opinião contrária, que quer isso, quer aquilo, e que às vezes tem posições equivocadas mesmo, né? Então, nós às vezes não conseguimos, intimamente, dentro de uma casa, que seria uma casa de amor, de caridade, sermos tão caridosos assim uns com os outros, né? Mas faz parte da caminhada. Então, quando acontecer, nós temos que fazer aquilo, né? A luta interior, procurar não guardar pelo menos rancor, mágoas, né? Que é o que acontece muito também dentro até das casas espíritas, né? Então, o momento é um momento de muito desafio para nós, esse esforço que a gente tem que, né, empreender o tempo todo e, sobretudo, domar isso, os sentimentos, os pensamentos, aqueles mais íntimos, porque dentro da casa espírita todo mundo é bom, né? Parece bom, mas não é bem assim, porque nós somos seres humanos e mesmo dentro de uma casa de amor, a gente acaba colocando para fora a nossa parte que não é tão boa. E nem sempre o outro compreende a gente no momento infeliz. E nem sempre nós compreendemos o outro no momento infeliz. Então, é muito importante que isso seja conversado às claras dentro das casas, porque nós vamos errar, não adianta, a gente vai errar, sempre vai ter alguém que achando que poderia ter uma posição melhor, e aí começam os pensamentos íntimos, né? Começam as dificuldades nossas, que levam a problemas. Mas é uma grande batalha que a gente empreende, né? E também dentro de casa, na vida de relação. As relações, né, são muito difíceis. Às vezes, entre marido e mulher, pais e filhos, acontecem essas situações de guardar mágoa, ressentimentos, brigas acontecem, separações, às vezes por motivos que poderiam ser superados e que, por imaturidade, a gente deixa que essas coisas aconteçam e se elevem a níveis muito elevados, que fogem ao nosso controle. Então, não é fácil essa briga, essa luta interior, esse processo. Daí que a gente precisa de várias encarnações. Mas a notícia boa é que nós, pelo menos, já começamos a reconhecer isso, né? A notícia boa é que a gente reconhece que precisa mudar, que precisa domar essas tendências. E talvez nunca a humanidade precisou tanto de Jesus como agora. Nós estamos vivendo uma situação que parece que virou moda, a degradação da família, né? Certos valores, e a gente tem que tentar manter um equilíbrio, até para assistir notícias, às vezes, na televisão, porque a coisa está muito difícil para as pessoas. Você precisa ser forte. Daí os estudos, os grupos como esse também, que sejam momentos
de não apenas de estudo, de uma reflexão, mas de união de corações. Está na hora de nós, espíritas, nos darmos as mãos, entendemos o nosso papel, que nós lidamos com pessoas imperfeitas, que nós somos imperfeitos também. Mas vamos prometer a nós mesmos e à espiritualidade que vamos tentar ao máximo, porque se o nosso propósito é também estender a mão a quem precisa, nós precisamos estar bem. Como você vai estar bem se existem conflitos sérios internos? Então, a gente tem que buscar o equilíbrio. E os grupos devem se abraçar, né? As pessoas devem se abraçar de verdade, reconhecendo que somos espíritas, mas somos imperfeitos. Somos cristãos, mas ainda somos espíritos imperfeitos. Mas que estamos caminhando, e que eles estão de braços dados conosco também, né? Está aí essa casa franciscana, Francisco de Assis, que é um dos grandes trabalhadores do Cristo, e que exemplificou isso tudo, né? Francisco de Assis foi um exemplo de humildade, ele sofreu todas as amarguras e nunca carregou com ele qualquer sentimento, né, de ressentimento, ou ódio, ou vingança, nada disso. É um ser totalmente voltado para o amor. Por quê? Porque ele já construiu dentro dele essa defesa. Ele não se deixa abater para ele, para um Francisco de Assis, todos aqueles encarnados em volta dele eram irmãozinhos infelizes, né? Crianças espirituais. E ele abraçava todos. Para nós talvez seja muito difícil isso, mas a gente tem que, nós aqui, os grupos dentro das casas, nos abraçarmos, né? E assumirmos um compromisso entre nós e com Jesus, de que nós vamos realmente, intimamente, procurar digerir qualquer diferença que aconteça, qualquer discussão, porque são normais. É difícil numa reunião, às vezes, eu não vou nem falar de reunião de condomínio, viu? Falar reunião na casa espírita. Às vezes é difícil todo mundo ter um consenso e sempre tem aquele que quer impor a visão de como as coisas devem acontecer, né? E, às vezes, o dirigente da casa fica numa maior bananosa, porque uma decisão tem que ser tomada, e nem sempre agrada a todos. E, nessa condição de que nem sempre agrada a todos, é que a gente tem que ter essa resignação, né? Entender que talvez a nossa posição não seja melhor, não guardar mágoa, senão daqui a pouco a gente está se tratando como inimigo dentro da casa. E isso é o que não pode acontecer, porque aí vem as influências externas dos espíritos que insuflam essas nossas más tendências, porque o obsessor não cria imperfeição, eles insuflam as nossas imperfeições. Então, eles, se deixar, eles vão criar situações para que internamente a gente entre em conflito. E que, se a pessoa não tiver desenvolvido esse senso de que eu sou imperfeito, outro é imperfeito, e eu tenho que entender o outro, a gente se deixa levar. Mas saindo da casa espírita, no âmbito geral da nossa vida, no dia a dia, é isso aí, é na fila do banco, é no trânsito, quando a gente marca lá no INSS, é quando a gente se vê numa situação e que nós não temos domínio e que nos chateiam bastante, né? A gente precisa se controlar mais. Mas mudando um pouquinho esse enfoque, pensando no momento que a Terra está vivendo, esse mundo de regeneração, nós sabemos que, nesse momento, a espiritualidade está trabalhando muito na separação desses espíritos mais violentos. Vocês já imaginaram se nós estivéssemos desencarnados e trabalhando numa dessas caravanas que mergulha nos umbrais mais densos, como que nós seríamos recebidos por esses espíritos mais densos? Quem já trabalhou em reunião mediúnica sabe, como muitas vezes vem um irmão mais... Eles ofendem, eles agridem, eles ameaçam, e se você não tiver realmente uma estrutura interior, se você não tiver bem preparado, você não pode nem realizar um trabalho desse. Né? Nem podemos nos vermos participando dessas discussões. Então, é preciso que o espírito esteja equilibrado para isso, porque não é fácil também
você está em contato direto com um irmão nosso que está quase que enlouquecido. E o que a gente vê no planeta é isso, espíritos mais ou menos enlouquecidos, muitos estão encarnados. Tá? Então, esse equilíbrio nosso é fundamental. Essa busca da perfeição, né, como meta, nós temos que atingir pelo menos aquele estágio de sermos mais condescendentes com os erros dos outros, sem passar a mão na cabeça, que é outra coisa completamente diferente. Você pode entender a imperfeição do outro, mas não deve passar a mão. É igual uma mãe com uma criança, né? A criança pode chutar a perna da mãe. A mãe não vai ficar com ódio do filho, mas também não vai ficar assim, né? Eu entendo, ele continua chutando. Então, você tem que ter uma atitude. Às vezes, essa atitude tem que ser dura, mas não significa que essa atitude dura seja carregada de ódio. É uma atitude para você se impor perante aquele ser. E a espiritualidade se impõe pelo lado moral. O que distingue os espíritos mais elevados é a sua condição moral. A simples presença de um espírito realmente superior inibe ações de espíritos infelizes. Muitas vezes, na casa espírita, recebemos pessoas para dar tratamento que estão no processo, eu já assisti, por exemplo, de subjugação. É horrível, é muito difícil. Né? É difícil ter gente com autoridade moral suficiente para dizer que aquele espírito saia e vai sair. Não é bem assim que funciona. Né? A gente tem que ter muita humildade e saber dialogar. E, às vezes, encaminhar para o médico. Né? Nem sempre... teve um caso assim que eu assisti, que nós tivemos que... veio com uma família e acabou indo aqui para o instituto aqui receber aquela injeção, né, sossega-leão, porque ninguém conseguiu livrar aquela pessoa daquele processo, mas ele veio agredindo. Então, faz parte desse nosso processo, no contato com as pessoas, né, entendermos que vamos atender pessoas imperfeitas, encarnadas e desencarnadas, que nem sempre serão gratas àquilo que a gente possa fazer de bem, né? E que, de repente, vai te agredir de alguma forma. Então, essas pessoas precisam ser amadas, precisam ser compreendidas, sem passar a mão na cabeça, porque para tudo tem um limite. Mas não carregar o sentimento ruim, porque a gente tem muitas decepções, às vezes, né? Nesse contato diário com várias pessoas. E, muitas vezes, essa decepção vem de onde você não espera. Então, entender isso é muito difícil para nós ainda. Eu acho que isso é o que nós mais temos que trabalhar, né? E a Casa Espírita acaba sendo também isso, uma grande escola para todos nós, porque nós nos relacionamos muito, né, dentro da casa, em vários dias, em vários trabalhos. Então, é preciso ter esse sentimento, né, de indulgência, de aceitação e de perdão, senão a gente não caminha para frente, né? Então, no item seguinte, que após esse capítulo, é o homem de bem. Então, a gente está falando aqui de nos tornarmos espíritos de bem, né? Homens de bem. E a frase aqui clássica, eu não gosto de decorar as coisas, mas essa eu decorei. O homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e de caridade na sua maior pureza. E aí tem uma palavrinha mágica, né? Que pratica. Porque o que acontece com nós espíritas? Nós conhecemos, mas nem sempre praticamos. E esse é o problema. Nós não podemos virar teóricos. Nós precisamos colocar em prática. Evangelho é prática. Então, apenas conhecer não é suficiente, é um grande passo. Porque o conhecimento leva ao quê? A reflexão. Para isso serve o conhecimento, a reflexão. Mas é no contato direto que nós vamos colocar em prática ou não aquilo que nós aprendemos. Então, é a vida, não adianta, é a vida, é o dia a dia que vai fazer com que a gente realmente mostre para nós mesmos se nós fizemos progressos. Nas provas, né? Já que nós estamos ainda num planeta de provas e de dor, de sofrimento, de expiação. Mas, se Deus quiser,
esse sentimento de compaixão, de indulgência, de perdão, vai estar bem dentro de nós e nós vamos começar a resistir aos golpes que vêm de fora e aqueles que estão dentro de nós, tirando de nós as mágoas, os sentimentos de culpa, porque isso nós temos que fazer também, né? E nessa perfeição relativa, nós precisamos estar bem, nos amando. Mas aí parece que o tempo, botei aqui um cronômetro, o tempo esgotou. Eu queria agradecer pela atenção de vocês, tá? Foram só reflexões em cima do tema, que pode ser abordado de várias formas. Então, eu queria deixar aqui um agradecimento, um grande abraço para vocês. E conforme eu vou falando, eu vou refletindo também, né? Porque eu tenho me preocupado muito com isso. Se eu estou colocando em prática aquilo que eu sei. E esse é o nosso desafio, né? O homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza, que coloca em prática isso daí no dia a dia. Então, que Jesus abençoe a todos, Francisco de Assis, também ampare a todos nessa caminhada, eles que nos amam bastante, são bastante indulgentes e nos perdoam sempre, tá bom? Então, obrigado aí. Agradecemos ao nosso amigo Roberto as suas reflexões muito importantes e profundas, e que você leve à casa espírita que você trabalhe o nosso abraço, o abraço da Casa de Francisco de Assis e de seus trabalhadores. Muito obrigado, meu amigo, que Deus te ampare e te abençoe sempre, assim como a sua família, os seus ideais e o trabalho que você realiza para o Cristo, esse nosso irmão maior. Então, para encerrarmos o nosso estudo, lembramos a todos que amanhã, às 16 horas, novo horário, não é? Nós temos o estudo do livro da nossa querida companheira Sueli Caldas Schubert, já que se encontra no plano espiritual, Obsessão e Desobsessão. Logo após o estudo das parábolas de Jesus, encerramos os estudos do dia com o estudo do livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Então, para encerrarmos a nossa reunião de hoje, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen Matos fazer a nossa prece de agradecimento. Carmen, a palavra está com você. Então, nós só temos a agradecer essa oportunidade que tivemos da iluminação do Evangelho, dessas palavras, desses desafios que precisamos nos envolver para chegarmos à perfeição. E como nos falou muito nosso amigo Roberto, que precisamos não só aprendermos a teoria, mas chegarmos à prática. E que a prática se faz através das oportunidades do dia a dia, na nossa vida, nas relações. E esses desafios, né, se tornam presentes através da nossa ação no perdão, na indulgência, na caridade, do amor ao próximo, e que ela vai se tornar efetiva na medida em que atuemos, e não simplesmente teorizamos. Que Jesus possa abençoar essa nossa noite de hoje, agradecendo muito a Francisco de Assis por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, reflexionando, e agradecemos ao nosso amigo Roberto, que continue nessa jornada de trazer essas luzes para todos os corações e despertarmos em nós as atitudes necessárias para chegarmos um dia a essa perfeição. Que Jesus abençoe a todos nós nessa noite e agradecemos muito por essa oportunidade novamente. Graças a Deus.